Lucas capítulo de número 6, versículo de número 46. Lá no Brasil não é chique assim não, gente. Não tem um porta iPad desse não. Então a gente nem sabe se segura, se deixa ligado, se o meio é aqui, se é aqui. Vai dando tudo certo no final, tá? Lucas capítulo 6, versículo 46 até o 49. Me acompanhe comigo nessa leitura, por gentileza. Eu quero falar com você sobre como precisamos verificar os nossos alicerces, porque eu e você precisamos estar fundamentados. Ok? Lucas capítulo 6, versículo 46 ao 49 diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Versículo 47, e eu mostrarei a quem ele se compara, aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. E aí ele vai continuar dizendo: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, na revista atualizada diz, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar por ter sido bem construída. Versículo 49, mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Vamos orar mais uma vez. Pai, no nome de Jesus nós te louvamos por essa noite bendita, Senhor. Obrigado, porque o Senhor já tem falado nos nossos corações de forma tão clara, ó Pai, desde o começo desse serviço, desse culto, desde a recepção, ó Pai, até, Senhor, as orações, os louvores, a recepção das crianças. Tudo aqui, Pai, está apontando para o Teu nome, e o Senhor tem impactado o nosso coração, para que, instruídos pelo Senhor nesse domingo, possamos viver uma semana extraordinária, Pai, uma semana de responder aos Teus convites durante toda a semana, em todas as áreas da nossa vida. Nós oramos assim, declaramos que estamos com fome de ouvir a Tua voz pela Tua palavra, estamos com sede de estar debaixo da operação poderosa do Teu Espírito. Por isso, continue falando conosco, ó Pai. Assim nós oramos, te louvando e te agradecendo, em nome de Jesus. Quando nós voltamos para esse texto, versículo 46, o versículo 46, Jesus diz para os discípulos: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? A palavra Senhor aí no grego é a palavra kurios, que significa meu amo, meu dono, meu mestre, meu proprietário, a quem a minha vida lhe pertence. Imagina a seriedade dessa palavra, né? Quando os discípulos diziam isso com relação a Jesus, quase que como dizendo também, se fosse para talvez mais a nossa cultura, dizendo: por que vocês me chamam professor ou mestre, vocês são meus alunos e não replicam aquilo que vocês estão ouvindo e vendo de mim? Por que vocês me chamam de discipulador e eu sou, né, vocês são meus discípulos e não estão replicando o estilo de vida que vocês estão achando em mim? Por que vocês me chamam Senhor e não estão replicando o meu estilo de vida e nem aquilo que eu tenho transmitido? Bom, que seriedade, né? Jesus fala isso com os discípulos. Eu fico imaginando que essas palavras de Jesus também chegam até nós nos dias de hoje, em 2025, e nós paramos para refletir. Jesus falando conosco: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, meu dono, meu mestre, meu amo, meu proprietário, a quem a minha vida totalmente lhe pertence, e vocês não fazem o que eu digo? Então, fica uma reflexão para nós, como Jesus diz. E ele, para explicar essa frase, né, esse puxão de orelha, que a gente não dá aleluia, mas aleluia, ele vai agora fazer uma parábola. No versículo de número 47, ele começa dizendo: vou contar para vocês como uma parábola, uma ilustração, para que vocês entendam ainda mais o que eu quero dizer. Ele diz então, a partir do 47, né, dizendo: aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Número 1, primeiro parte do exemplo, ele diz: aquele que ouve e pratica, semelhante a um homem que construiu uma casa. E ele vai dar detalhes da construção dessa casa. O que ele diz na construção? Ele diz: é alguém que selecionou um terreno, tem terreno selecionado na história, já você vai entender, e alguém que, antes de colocar qualquer tipo de estrutura para começar a construir a casa, dá valor ao fundamento, à fundação, e então cava uma profunda vala, até encontrando a rocha, colocar os alicerces da rocha até o solo, para que a casa seja construída a partir desses alicerces que estão fundamentados na rocha.
Jesus diz que essa casa do homem prudente que ouve e pratica, ela também tem adversidades contra ela, porque a Bíblia diz que veio a chuva, transbordaram os rios, vieram contra aquela casa, mas quando a tempestade veio, quando a enchente veio, não pôde destruí-la, porque ela estava bem construída. Jesus disse a segunda parte da parábola, dizendo, olha, aquele que ouve e não pratica, é semelhante a alguém que rapidamente ao construir uma casa, não deu atenção ao fundamento. O que ele fez? Construiu sobre a terra, sobre a areia, e aí rapidamente construiu, mas quando a enchente veio, a casa veio abaixo, ela caiu, ela foi destruída, porque ela não tinha bom fundamento. Bom, vamos entender então isso por partes. No 47 ele está dizendo, quem vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ouvir e praticar é uma forma de nós construirmos uma casa. Na verdade, é uma forma de construirmos uma vida para Deus. Nós precisamos ter a nossa vida cristã voltado a dedicar a nossa vida ao Senhor. É claro que na nossa vida, na nossa casa, cabem muitas pessoas, principalmente aquelas que são muito importantes para nós, os nossos familiares, os nossos amigos, a nossa família da fé, a nossa igreja local. Tantas pessoas fazem parte da história de Deus, as nossas vidas, elas também cabem nessa casa. A casa é construída para que as pessoas também sejam abrigadas e a partir da nossa vida nós possamos ter comunhão com essas pessoas também. Mas essa casa, ela tem algo muito especial. Ela não é construída não só para mim mesmo, nem só para quem eu amo aqui na terra, mas ela é construída para ser a própria morada de Deus entre os homens. Eu quero que você guarde essa informação. Essa casa é uma casa que nós construímos como uma morada de Deus entre os homens. E como construir essa casa bem feita? Jesus diz, aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Quando eu ouvia Jesus dizendo isso, eu lembrava do texto de Mateus 11, 28, quando ele mesmo diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse texto é maravilhoso, né? Quem já no momento de aflição não lembrou esse texto, diz, Jesus, estou aqui diante do Senhor, ó Pai, em oração, em aflição, meu Deus, me dá um abraço aqui, para que todas as minhas aflições, pesos, preocupações, angústias, possam ir ao Senhor, e o Senhor possa me renovar e me suportar. Quando eu ouvia esse texto, eu imaginava Jesus com braços abertos, com ombros largos, braços fortes, dizendo, vem, eu estou aqui para te suportar, porque eu sou maior do que as suas preocupações, eu sou maior do que as suas adversidades, eu sou maior do que aquilo que vem contra você. Então vem, se refugia no meu colo. Enquanto você está se refugiando no meu colo, eu te faço mais forte, eu te elevo além dos problemas e das adversidades. E a gente vem para o culto, e no louvor a gente recebe um abraço de Jesus, nas orações a gente recebe tanto de Jesus, o nosso devocional, eu achava que era isso. Mas um dia, lendo um texto, talvez um rodapé de uma Bíblia de estudo, eu vi que a expressão de Jesus não era só de um encontro tão pontual que fôssemos abraçados e de repente os problemas tivessem sumido porque Ele nos fortaleceu apenas. Mas é uma fala como um pastor da Palestina na época, dizendo para uma ovelha, dizendo, ovelha, você está à minha frente. Você não está atrás de mim para que eu te pastoreie, você precisa me ter diante dos teus olhos, ovelha, você está lá na frente, você por isso está sem direção e pode estar à deriva, ao ponto de estar ao alcance de predadores. Então quando ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, é quase dizendo, ovelha, vem para trás de mim, deixa eu te pastorear, deixa eu estar na sua dianteira, porque enquanto você estiver na minha dianteira, você pode se perder, mas se eu estiver na sua dianteira, diz o bom pastor, eu vou te guiar, eu vou te proteger, eu vou te conduzir, o inimigo não vai, porque entre você e ele estarei eu, e eu sou mais forte do que ele, diz o bom pastor. E quando nós estamos debaixo do pastoreio do bom pastor, nós passamos a ouvir a sua voz, ouvir as suas direções. Então quando Jesus diz, voltando para o texto, que ele que vem a mim, ouve as minhas palavras, nós temos uma certeza. Se nós estamos aqui diante do Senhor, se nós somos dele, ele é nosso, então eu e você podemos ouvir a voz de Jesus todos os dias da nossa vida.
Eu vou repetir, Lagoinha Tantra, vem comigo, ó. Se eu e você temos Jesus como nosso único Senhor e suficiente Salvador, e nós temos, se nós confiamos a nossa vida a Ele, nós confiamos, se nós deixamos Ele nos pastorear, por isso nós não estamos à frente dEle, mas Ele está à nossa dianteira, então nós podemos ouvir a voz do nosso bom pastor, a voz de Jesus todos os dias. Jesus diz, quem vem a mim e ouve a minha voz. Mas talvez você diga assim, pastor, talvez lá no Brasil, você sabe que não é, né? Mas eu vou brincar aqui. Talvez lá no Brasil seja mais fácil de ouvir a voz de Deus do que aqui nos Estados Unidos. Talvez lá no Brasil, né? Ou talvez lá 2000 anos atrás, no texto que Jesus diz, ouvir a voz do Senhor naqueles dias era mais fácil, e hoje talvez não tanto, mas eu posso te dizer que hoje nós temos talvez as mesmas dificuldades do que eles, em formas diferentes, em jeitos diferentes, mas nós continuamos tendo a mesma natureza do que tínhamos há 2000 anos atrás, como ser humano. E já na nova aliança, temos a capacidade de ouvir a voz do Senhor todos os dias, porque Ele nos fez ovelhas dEle, mas existem algumas distrações, que muitas vezes nos impede de ouvir a voz do Senhor, como Ele mesmo diz, quem ouve a minha voz e as pratica. Então eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus com qualidade. E alguém pode perguntar, bom, quais são as distrações, quais são as dificuldades, quais são as distrações? Nós temos duas categorias de distrações. A primeira categoria de distração são as distrações externas. Olha para mim, me ouça atentamente. Paulo diz em 1 Coríntios 14:10, no mundo, olha só, há muitas vozes e nenhuma delas é sem sentido. Olha lá, sem dúvida há diversos idiomas no mundo. Na revista e atualizada diz muitas vozes, na NVI diz idiomas do mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Bom, se no mundo há muitas vozes, então o que Paulo está dizendo para nós é que o mundo em que vivemos é um mundo barulhento. O mundo em que vivemos é um mundo barulhento. Por isso nós precisamos entender se há muitas vozes e por detrás de cada voz existe uma proposta, e muitas delas, ou a maioria delas, não tem a ver com o propósito de Deus para nós. Então muitas vezes o meio onde nós estamos inseridos é um ponto de distração que nos atrapalha a ouvir a voz do nosso bom pastor. Ok? Nós precisamos então fazer o que Jesus está dizendo, aquele que ouve a minha voz. Se estamos num mundo muito barulhento, como a Bíblia diz, e nem todas essas vozes carregam o propósito de Deus, o que eu e você precisamos fazer para corrigir esse mundo barulhento? Precisamos de voltar para Mateus 6,6, que a Bíblia vai dizer para nós, tu porém, e na revista atualizadíssima do Pobel aqui hoje vai dizer, tu porém, da Lagoinha Atlanta, entra no teu quarto, fecha a porta e você vai orar ao teu pai que está em secreto. O teu pai que vem em secreto te recompensará. Qual é a solução de Deus para o mundo barulhento? É estarmos num lugar de intimidade, num lugar onde nós podemos ouvir a voz de Deus como prioridade para a nossa vida. Pode ser numa caminhada, pode ser enquanto dirigimos, pode ser em um momento em que tiramos um momento de devocional no lugar da nossa casa. Podem ter tantas estratégias, mas precisa ser o lugar onde eu estou com o Senhor e Ele é a prioridade e as outras coisas espero, e quando eu estou com Ele nesse local de intimidade eu fecho a porta para calar as vozes por detrás de mim, para que a voz do meu bom pastor seja a primeira no meu coração. E quando a voz do Senhor, ela é prioridade, e quando ela fala ao ponto de nos convencer da sua vontade, então a voz de Deus gera em nós um gabarito da vontade de Deus. E a gente volta para o dia a dia e faz o quê? Vai conferir se as vozes que trazem propostas têm a ver com o gabarito do propósito de Deus para nós. Senão nós vamos nos distrair. Bom, eu falei que talvez era a mesma dificuldade, mas talvez em 2025 seja um pouco mais difícil de ouvir a voz do Senhor, porque hoje tem Zap, né? Tem o WhatsApp, tem o Instagram, tem a Facebook, tem tanta coisa. Ou quer dizer, hoje ainda tem as redes sociais que conseguem condensar as notícias do mundo inteiro em um reels talvez de 15 segundos. E a gente está viciado em muita informação, em pouco espaço de tempo, pela criatividade, a capacidade das redes sociais nos dias de hoje. Paulo então escreveria: no mundo há muitíssimas vozes
E hoje, né, a tecnologia tem nos dado a ouvir essas vozes. Então hoje ainda talvez seja mais importante entrarmos ainda mais no nosso lugar de intimidade e deixar a voz do Senhor falar ao nosso coração pela leitura da Bíblia, pelo tempo de oração, pelo aquilo que nós experimentamos de Deus, a comunhão da igreja local. Ou quer dizer, nós precisamos ouvir a voz de Deus como nunca. Jesus disse, aquele que ouve a minha voz e as pratica. Mas como vamos praticar? Se primeiro não recebemos o material necessário para construir. Mas quando nós paramos para ouvir a voz dele com qualidade, se cumpre Romanos capítulo 10, versículo 17, que a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O que isso quer dizer? Quanto maior a qualidade e maior o meu empenho de ouvir a voz de Deus, maior será a qualidade da fé construída no meu coração. Olha o carisma aí, ó, o seminário carisma aí, o povo do carisma sabe disso de cor e salteado. Vocês têm aqui quase 2 décadas de professor de fundamentos da fé, nosso pastor Léo Cafuchinho. Se não for ouvindo, lendo, lê os materiais dele, fala tudo de fé, tudo é fé, fé, está tudo certo. E tudo resume a isso mesmo, confiar no Senhor e se voltar a Ele. De novo, Romanos 10, 17 diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O que isso quer dizer? Quanto melhor eu ouço a voz de Deus, quanto mais eu ouço, melhor ouço, quanto mais qualidade eu dou a ouvir a voz de Deus, maior e mais forte será a qualidade da minha fé. Mas se eu for negligente a ouvir a voz de Deus nos dias de hoje, eu não só vou ficar distraído, perdendo aquilo que o Senhor está fazendo ou quer fazer, mas eu vou ter uma fé de pouca qualidade ou fé nenhuma, e eu vou desejar viver e não vou conseguir, porque eu só posso viver não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu acredito, daquilo que foi formado de Deus dentro de mim. Então Jesus está dizendo, primeiro, gaste tempo em ouvir a minha voz com qualidade. Bom, se não fosse só as distrações externas, existem ainda as distrações internas. Gênesis capítulo 3, versículo de número 8. Gênesis capítulo 3, versículo 8, talvez seja um dos piores textos da Bíblia toda. Porque depois da queda de Gênesis 6, começam as consequências, né, de Gênesis 3:6, depois começam as consequências de Gênesis 3:7, chega no 3:8, quando o homem e a sua mulher, né, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Meu Deus, talvez seja um dos piores textos da Bíblia, porque Deus veio cumprir a sua parte da aliança. Mas o homem estava inabilitado para cumprir a sua parte da aliança. Não era só porque o homem estava com vergonha nas emoções, mas ele agora tinha uma natureza não compatível com a de Deus, uma natureza pecaminosa que o separou de Deus. Então, o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, eu quero dizer, tem coração suficiente para estar diante de Deus e usufruir da sua presença. Pós o pecado, essa natureza comprometida vai fazer com que o homem fuja de Deus, porque essa natureza pecaminosa, ela não quer Deus, ela quer repelir Deus, ela quer se esconder de Deus. Se não fosse só as distrações externas, agora ainda existe a distração interna. Essa natureza pecaminosa que tenta todos os dias nos querer afastar de Deus, esquecer de Deus. E aí nós temos que renovar a nossa mente e lembrar que hoje nós ceiamos em memória daquilo que Jesus fez por nós, e temos que lembrar daquilo que Ele fez por nós, o que produziu. E aí precisamos nos lembrar de 2 Coríntios 5,17, que diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Na NVI diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Antes de surgir coisa nova aqui diante de nós, Deus fez coisa nova dentro de nós. O Calvário resolveu o que nada poderia resolver. O pecado, o problema da natureza rebelde diante de Deus foi resolvida na cruz. E eu e você em Cristo recebemos uma natureza que agora nos atrai a Ele, nos conectou a Ele. E agora nós temos a capacidade de novo de ouvir a voz do Senhor, de dentro para fora, vamos dizer assim. Mas nós temos que nos lembrar, as distrações externas, eu resolvo num lugar de intimidade, as distrações internas, eu tenho que renovar a minha mente dizendo, ei, eu não posso viver só como o mundo vive.
Eu não posso ser só sensorial. Eu não posso ser só alguém natural no sentido de que estou preso às realidades da terra. Não, eu preciso renovar a minha mente assim. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Estou nesse lugar, então eu tenho a vida de Deus, e a vida de Deus me faz acessar uma realidade de vida que Ele já conferiu a mim. Então eu preciso andar à altura do que eu recebi dele. Quando nós renovamos a nossa mente, saímos dessas prisões terrenas e vivemos a liberdade do reino de Deus no nosso dia a dia. Isso é ouvir a voz de Deus com qualidade. E eu fui descobrir a palavra ouvir. A palavra ouvir aqui que Jesus usa em Lucas 6 é a palavra no grego akou, que significa ouvir, prestar atenção, considerar o que está ou tem sido dito, perceber o sentido do que é dito, entender. Então Jesus está dizendo, a ouvir a mim, então pare para ouvir a minha voz com qualidade. Ou quer dizer, me ouça, não só me ouça, preste atenção. Não só preste atenção, mas considere o que está ou tem sido dito. Me ouça até perceber o sentido do que é dito, me ouça até me entender. Pastor, o que é isso? Eu não posso querer ouvir a voz de Deus como nós assistimos os nossos streamings. Como alguém que senta diante de uma série ou de um filme favorito e dá o play e fica ali relaxado dizendo, essa parte do filme eu gosto, essa parte eu não gosto. Se deu vontade de ir no banheiro eu vou a qualquer momento, se eu precisar de comer eu como. Se pegar no celular para receber uma mensagem, não. Porque quando nós estamos no momento de lazer, vendo o nosso stream, estamos ouvindo a voz de Deus de forma passiva. Mas eu e você precisamos, como estamos aprendendo aqui juntos essa noite, a ouvir a voz de Deus de forma ativa. Fala, Senhor, tua palavra está aqui. Não, fala, Senhor, fala, Senhor. Fala, Senhor, perdão. Eu e você precisamos estar atentos a ouvir a voz do Senhor com qualidade. Novo convertido é uma bênção, né? Eu lembro que nos primeiros meses de novo convertido, eu me converti, igreja pentecostal, aquela coisa toda, já estava batizado com o Espírito Santo com 3 meses, eu estava, Jesus, estou sensível para o Senhor, está tudo certo. E eu estava ouvindo Deus mesmo com força, irmãos. Meu Deus! Um dia eu estava no terminal, sou lá de Vitória do Espírito Santo, na região lá do Espírito Santo, dos Capixabas, e de repente eu discuti com alguém no telefone, eu não lembro quem, mas alguém da família, tive uma discussão, em poucos meses de conversão, e de repente passa um ônibus, e a empresa de ônibus estava lá escrito Seturbe. E aí no meu espírito vem, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Aquela raiva toda passou, eu estava lá naquele ponto de ônibus, chorando, né, meio que sapateando, pentecostal, lá, bará, Jesus, tu és maravilhoso, o Senhor falou comigo no ponto do ônibus. E depois de alguns anos, eu tenho que ficar dias, talvez, dizendo, Senhor, não é Ele que tem dificuldade para falar, somos nós que precisamos voltar a esse lugar de ouvir. E quanto maior qualidade nós damos ao que ouvimos dEle, maior é a habilidade que nós temos para corresponder àquilo que Ele tem de propostas para a nossa vida, que são boas, perfeitas e agradáveis para nós. Jesus disse não só ouvir, mas Ele está dizendo agora que nós precisamos ouvir e praticar. Agora entra a Lagoinha Atlanta. Agora você vai entender por que Jesus te trouxe para cá. Porque eu cliquei aqui no grego, fui descobrir aqui o que é a palavra praticar. E a palavra praticar é a palavra poieo. Poieo significa praticar. Preste atenção. Poieo significa produzir, construir, formar, modelar e edificar. Mais uma vez, a palavra significa poieo, produzir, construir, formar, modelar, edificar. Jesus está dizendo, você vai ouvir, e ao me ouvir com qualidade, você vai ter uma fé poderosa dentro do seu coração. Mas depois de ouvir e ter esse depósito incrível, você não poderá ficar sentado no seu lugar. Não, você não vai deixar os pastores capuchinhos pregando aqui, e você recebendo e ter uma fé afiada pela palavra transmitida, e de repente vai ficar dizendo, não, eu estou aqui só para receber, estou aqui para restaurar as minhas forças, e vou ficar aqui de domingo em domingo. Não, né? O Senhor não te trouxe aqui para Lagoinha Atlanta, já com carisma Atlanta, para que você possa aprender tanto da palavra de Deus e chegar no final de uma aula e dizer, Jesus, que gostoso essa aula, está bom demais dentro de mim. Não!
Imagina alguém que investiu muito valor a comprar materiais de melhor qualidade, de primeira qualidade, de uma loja de construção e mandou entregar na porta da sua casa. Quem está precisando aí já vai pegando aí. Não foi qualquer um não, um Donald Trump da vida. Ele pegou muitos dólares, muitos bilhões de dólares, foi no melhor loja aqui de material, não sei qual que é. Qual que é? Uma boa loja de material de construção que todo mundo gosta. Dibble. Alguma coisa dessa. Home Depot. Yes. Então entregou lá. No Home Depot. E deixou com seu nome pago os melhores materiais da loja. E numa qualidade que você vai construir e nunca vai terminar, no sentido de nunca vai acabar o material, até que você conclua a sua obra. Maravilhoso, né? Queridos, não estou falando de Donald Trump, estou falando de Jesus. E Ele na cruz, ele já pagou um preço muito caro. E as suas palavras sobre nós, a nova aliança, é um material suficiente pelo qual nós podemos construir as nossas casas, ou quer dizer, as nossas vidas, não só para comportar nós e a nossa família, quem nós amamos, mas uma casa onde Deus pode ser conhecido, habitar e ser proclamado aqui entre os homens. Se tem esse material todo disponível, vai dar para nós olharmos para esse material e dizer, não, eu tenho material, está tudo bom. Não! Se nós temos o material, agora nós precisamos construir. Jesus disse, aquele que ouve e pratica. Tiago vai dizer isso para nós. Vem comigo aqui na leitura de Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 25. Eu vou ler junto com vocês aqui para a mesma versão. Tiago, capítulo 1, versículo 19. E ele vai dizer nas duas partes, ouvir, e depois ele vai dizer praticar, ok? Olha só Tiago dizendo para nós aqui em Atlanta 2025. Meus amados irmãos da Lagoinha de Atlanta, tenham isto em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Versículo 20, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. 21, portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, o qual é poderosa para salvá-los. Versículo 22, agora eu pratique. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Versículo 23, aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Versículo 24, depois de olhar para si mesmo, sai logo, esquece da sua aparência. Versículo 25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Qual a expectativa de Deus, depois de falar conosco, e essa fala de Deus, essa palavra de Deus produzir em nós uma fé extraordinária, um material para construir algo para Ele ou nele, Ele quer que nós pratiquemos. Por que eu disse que entra Lagoinha? Porque você já descobriu como é que é aqui, né? Toda hora tem uma oportunidade para que nós não só recebamos de Deus, mas que possamos ser um canal de Deus para alcançar a vida de outros também. Toda hora nós temos uma estratégia para que você possa servir no lugar onde você tem uma zona de graça, um lugar onde você tem vocação, um lugar onde você pode dizer, eu estou aqui para servir a Jesus, eu vou tocar a vida de outras pessoas, e isso não me agride, isso não é longe dos meus dons, não, é os meus dons naturais, meus dons sobrenaturais, é a graça capacitadora de Deus que me faz sair do meu banco para dizer, sim Jesus, eu estou aqui para servir ao Senhor, servindo o teu corpo. Enquanto eu faço isso, eu estou construindo uma casa coletiva para Deus. Jesus está dizendo, bom, você achou a rocha, então a partir da rocha você vai lançar 2 alicerces. Primeiro alicerce, ouvir a voz de Deus com qualidade. Mas o segundo alicerce é praticar a voz de Deus, ou a palavra de Deus que você ouviu com diligência. Olha para mim, me ouça o que eu vou dizer, uma dica para 2025. Se estivermos ocupados com as coisas certas, as coisas erradas não nos
distrairão, não nos tirarão do centro da vontade de Deus. Precisamos estar ocupados com a coisa certa, para que as coisas erradas não nos distraiam. Não tem como dizer só não àquilo que é ruim. Se eu não estiver ocupado com aquilo que é bom, aquilo que é ruim, vai bater na porta, depois vai entrar na sala, da sala vai vir para os corredores e alguns quartos, já já a casa vai estar tomada. Ou quer dizer, eu e você precisamos estar ocupados com a coisa certa, para que as coisas erradas não nos ocupem e lá na frente nos destrua. Então, irmãos, não é o quanto vale financeiramente as horas de serviço, não. É o quanto as horas de dedicação e serviço ao Senhor vão me salvar de não estar ocupado com a coisa errada. Porque quando eu coloco o Senhor em primeiro lugar e dou o meu tempo também ao serviço na casa ou da casa, dentro e fora da igreja, no sentido do lugar da igreja, mas também lá fora, sendo igreja no Iquero, tantas formas, eu estou ocupado com a coisa certa. E Jesus diz: se você estiver ocupado com a coisa certa, eu vou te abençoar. Pastor, onde tem isso? Não tem na Bíblia, heresia? Não tem, eu sei que eu falei de outra forma. Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo: esteja ocupado com a coisa certa. Ouviu a voz de Deus no domingo à noite, esquentou o seu coração? Corre antes de acabar o culto, quando acabar o culto, antes de ir embora, dê o seu nome para algo que vai te ocupar a altura ou compatibilidade daquilo que você ouviu de Deus. Fez o seu devocional amanhã pela manhã, ouviu de Deus, não gaste muito tempo para decidir. Pegue na sua agenda e diz: o que na prática eu vou colocar na minha agenda para corresponder à palavra que o Senhor falou hoje no meu devocional. Se eu estou fazendo carisma, meu Deus do céu, primeiro e o master, aí então você tem que deixar Jesus fazer uma mudança drástica na sua vida mesmo, que o carisma é o tempo que Jesus vira gente, volta para lá, vem para cá, extraordinário. Não só tem um prazer de ouvir o que Ele tem para fazer em você, mas se coloque à disposição prática, entrega os seus dias, a sua agenda, o seu tempo, dizendo: Senhor, está aqui a minha agenda, o que eu posso fazer com a minha agenda, através dela, para que eu possa honrar aquilo que o Senhor tem me transmitido nesses dias. De novo eu repito, para passar para o final da mensagem, que se estivermos ocupados com a coisa certa, as coisas erradas não nos ocuparão, por isso não nos atrasarão, e muito menos vai estar como um empecilho contra aquilo que Deus realmente tem para fazer para nós e a nossa casa. Mas se nos deixarmos à toa, se nos deixarmos confortáveis demais na vida cristã, a gente para de fazer a pergunta, depois de ouvir Jesus dizendo, e Tiago corroborando, ouvir a voz do Senhor com qualidade, praticar com diligência, nós precisamos voltar ao nosso coração e fazer as perguntas. O que fazemos no nosso dia a dia? Por que fazemos o que estamos fazendo? Como e qual a maneira como estamos fazendo? E a última pergunta é a maior: para quem fazemos o que estamos fazendo? E olha, me dá um pouquinho mais de atenção aqui, porque eu já estou terminando mesmo. Tem um detalhe: eu tinha uma compreensão quando comecei a caminhada, e era uma falsa compreensão, dizendo: bom, o dia que eu entregar minha vida para Jesus, meus problemas acabarão. O dia que eu entregar minha vida para Jesus, eu tenho um certificado celestial que eu não tenho mais problema na vida. Eu quero dizer, eu não vou ter embates, dificuldades, o inimigo já vai estar completamente derrotado, eu não tenho como, meu Deus, está tudo certo. E eu entreguei minha vida para Jesus, logo na primeira hora, depois de entregar a vida para Jesus, e na semana, talvez eu tive um dos maiores embates da minha vida toda, até hoje. Não foi nem 20 anos depois, foi 20 minutos depois. Eu falei: Jesus, mas agora a minha vida é tua, meu nome está escrito no livro da vida. Senhor, está tudo certo, agora cadê? E aí eu tenho que voltar a esse texto. Eu tive que voltar a esse texto. E tenho que voltar com você de novo. Porque às vezes, lá fora, quando se ouve um falso evangelho, é o evangelho que vai nos mimar e nos tirar do lugar do posicionamento. Mas o que nós estamos ouvindo aqui é completamente oposto. Ele está dizendo que as duas casas, seja casa bem construída, mal construída, as duas casas, elas tiveram, olha o que eu vou dizer, elas tiveram intempéries, eu quero dizer, elas tiveram adversidades. A chuva veio, transbordou o rio e deu de ímpeto contra aquela casa, ao ponto que uma foi abalada e a outra não foi, porque estava bem construída. Bom, eu e você, mesmo sendo cristão, nós vamos ter desafios.
nós vamos ter desafios em ouvir a voz, nós vamos ter desafio em construir ou praticar a partir daquilo que ouvimos do Senhor. Vamos ter desafios, vamos ter. Jesus disse: do mundo tereis aflições. Ele disse: vai continuar tendo. A diferença não está naquilo que vem contra a casa de fora para dentro. A diferença está na fortaleza, ou na força que a casa adquire, porque ela está bem construída. A força dela vem de dentro para fora. Eu gostaria de profetizar dizendo que o nosso 2025 vai ser muito mais tranquilo, né? Muito mais leve, muito mais... Eu queria profetizar, não, calma, nem levanta a mão ainda não, calma. Eu queria profetizar isso, mas eu não posso profetizar isso. Eu não posso mentir para você, dizendo que vai ser o ano mais tranquilo. Mas sabe o que eu posso e vou profetizar? Que não importa o gigante que nós vamos enfrentar, o vento que vier contrário, aquilo que vier contra a adversidade. Sabe por quê? Porque o nosso Deus está nos fazendo mais fortes de dentro para fora, então nós estaremos mais preparados para enfrentar e vencer aquilo que vai estar contra nós. Por quê? Porque a nossa força está na rocha. A nossa força está na rocha. Bom, alguém pode perguntar no meio da igreja: pastor, mas o que é a rocha? Ou quem é a rocha? Mais uma vez, mais um detalhezinho. O homem prudente selecionou um terreno. E eu acredito que esse terreno está aqui em Marieta, está aqui na região de Atlanta, está aqui na Geórgia. Ele selecionou um terreno e ele fez algo. Ele cavou profunda vala até encontrar a rocha. Sabe por que é extraordinário o que Deus tem feito aqui na Lagoinha de Atlanta? Porque Deus está levantando um povo que não gosta apenas da superficialidade das coisas em Deus, mas que está amando, está conhecendo do que são as coisas profundas do Senhor, que não quer estar na superfície para que depois tenha que refazer aquilo que um dia foi mal feito, ou viver só numa superfície, ou dizer: não, eu quero ver depois da minha próxima transferência de igreja, ou próximo lugar, ou a próxima culpa que eu vou dar ao outro pelo aquilo que eu não me responsabilizei na fé. Não, Jesus está levantando um povo que diz: eu estou ocupado com grande obra, por isso eu não vou distrair. E que obra é essa? Cavar uma profunda vala, porque nós não queremos o lugar da superfície, nós amamos o lugar da profundidade em Deus. Tem mais de Deus, tem mais da vida de Deus, tem mais da palavra de Deus, tem mais das promessas de Deus, tem mais o sonho de Deus. E é nesse lugar onde nós como igreja amamos estar. Eu não sei se ele, a parábola diz que ele achou a rocha, mas eu não sei se cavando profundo, amando a profundidade, como temos aprendido aqui na Lagoinha Atlanta, se nós achamos a rocha ou se a rocha nos acha. Mas eu sei que a gente não faz nada se não for a partir da rocha. Nós aprendemos a construir a nossa vida familiar a partir da rocha. Aprendemos a tomar as nossas decisões a partir da rocha, ter uma agenda para 2025 a partir da rocha, criar os filhos, né? Ter tantas realizações na vida a partir da rocha. E quem é a rocha? Vira para o irmão que está do seu lado e faz essa pergunta para mim enquanto eu bebo água: quem é a rocha? Pergunta para o outro vizinho aí: quem é a rocha? Ontem nós fomos lá naquela Stone Mountain, né? Descobrimos uma rocha. Mas eu quero falar de uma rocha mais elevada aqui para concluirmos. Quem é a rocha? Onde eu e você vamos colocar a nossa casa. Salmo de número 118, versículo 22 e 23. Ouça a minha voz atentamente. Quem é a rocha? Salmo de número 118, versículo 22 e 23. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ele é a pedra, ele é a rocha. Que rocha? Me responde, Lagoinha Atlanta, que rocha é essa? Isaías capítulo 28, versículo 16. Isaías capítulo 28, versículo 16. Que rocha é essa? E a Bíblia diz em Isaías 28, 16: portanto, assim diz o soberano Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra, uma rocha, uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia nessa rocha, nessa pedra, jamais será abalado. Lagoinha Atlanta, quem é a rocha? Atos capítulo 4, versículo 11 e 12.
Atos capítulo 4, versículo 11 e 12. Versículo 11, acho que foi pro 12 aí, ó. Versículo 11, bom, deixa eu ler aqui, ó. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje fomos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, quem ele é, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Agora esse texto, o 12: este Jesus é a pedra, a rocha rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos. Lagoinha Atlanta, quem é a rocha? Jesus. Jesus. Uma vez Jesus perguntou para os discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Elias, João Batista, Jeremias, alguns dos profetas, e vós? Quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, pelo Espírito, representando os discípulos, sobre a inspiração do Espírito Santo, ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus, ele não repreende, ele afirma sobre a afirmação. É verdade, seu irmão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então eu te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra, a pedra que é a confissão dos lábios de Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra, Lagoinha Atlanta está sobre essa pedra. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-vos-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligado na terra terá sido desligado nos céus. Paulo então vai dizer para nós, em 1 Coríntios 3:9. Paulo vai dizer para nós, em 1 Coríntios 3:9, nós vamos ler aqui juntos, nesse texto. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3:9-17. E aí você vai ver a foto da Lagoinha Atlanta, nós vamos orar juntos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Está chegando. Aí, obrigado, querido. Pois nós somos cooperadores de Deus, enquanto nós estamos ouvindo a voz de Deus com qualidade, praticando com diligência. Quem nós somos? Cooperadores de Deus. Paulo chama a igreja: vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Estamos construindo não só uma casa, mas um edifício. Versículo 10: conforme a graça de Deus que me foi concedida. Olha o dom apostólico aí, ó. Eu, como sábio construtor, alguém que abre a igreja, que fundamenta ela na rocha. Olha, lancei o alicerce. Veio um casal apostólico lá do Brasil para estabelecer a Lagoinha Atlanta, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque os primeiros vieram apontando a rocha, e cada um que serve, cada um que se doa, cada um que se disponibiliza, cada um que ora, cada um que prega, cada um que serve, cada um que varre o chão, cada um que está aqui fazendo parte, ele é um construtor de uma casa especial, de um edifício. Versículo 11: porque ninguém pode colocar outro alicerce aqui. A gente não está aqui para colocar outro alicerce, porque já achamos a rocha, e tudo que fazemos é a partir da rocha, no lugar profundo, além do que já foi posto. Qual é? Jesus Cristo. Versículo 12, ele diz: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata e pedra preciosa, madeira, feno e palha. Ouro, prata e pedra preciosa é algo valioso e duradouro. Madeira, feno e palha naquela época era algo de pouco valor, e era algo que durava pouco valioso e pouco duradouro. Bom, a sua obra, versículo 13, sua obra será mostrada, porque o dia o trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Versículo 14, se o que alguém construir permanecer, ouro, prata e pedra preciosa, esse receberá recompensa. Mas o versículo 15, se alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, madeira, feno e palha, contudo será salvo, como todo
todavia, como que alguém que escapa através do fogo. Versículo 16, vocês não sabem, Lagoinha, Atlanta, que vocês são santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês, e tem um selo de Deus aqui, ó. Se alguém destruir ou tentar destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que vocês são é sagrado. Você pode ficar de pé no seu lugar, por gentileza. Templo do Espírito Santo, você pode ficar de pé no seu lugar. Habitação de Deus, você pode ficar de pé. Morada do Altíssimo, você pode ficar de pé no seu lugar. De forma apostólica, os pastores vieram e colocaram a luz sobre o fundamento que é Cristo. E cada um que Deus tem trago aqui na Lagoinha Atlanta é um construtor. Não que rejeitou a rocha como aqueles do Velho Testamento, ou quando viram Jesus, quiseram mais a vida religiosa do que a vida cristã. Mas Ele nos chamou para ser construtores a partir da rocha. Lembra que Jesus diz? Aquele que ouve e pratica. Lembra que Ele diz? Porque me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando. Ele está dizendo, se houver incoerência, o que vocês vão produzir são casas baratas e temporárias, vai ficar entre os homens, não vai ecoar na eternidade. Mas o que vocês produzirem, não só tem a ver com uma boa excelência de obra, mas tem a ver com coerência entre aquilo que vocês ouviram de mim, aquilo que vocês praticam a partir de mim. Então vocês estão construindo uma casa para minha habitação. E essa casa estará adornada de ouro, prata e pedra preciosa. Uma fé coerente, ouro, prata e pedra preciosa é material não só para construir casas para homens habitar, mas é a casa onde o divino, Deus, habita entre os homens. Uma fé viva, uma fé cristã, uma fé muitas vezes simples, uma fé que se entrega algumas horas do dia, né, para algo, uma fé que busca Deus em meio às tentações, o livramento, uma fé que se lembra das promessas do Senhor no dia a dia, uma fé que o louva em todo o tempo, uma fé que nos faz congregar em um só lugar no nome dEle, e sabemos que se estamos aqui no nome dEle, Ele está presente. Uma fé que muitas vezes não está tão espetaculosa no seu dia a dia, mas é uma fé que atrai o sobrenatural de Deus. Essa fé é o material pelo qual estamos fundando uma casa para Deus, aonde Ele habita, aonde Ele é conhecido, e aonde Ele vai ser proclamado em toda Marieta, Atlanta, Geórgia e as nações do mundo. Porque estamos aqui para construir a casa no alicerce, que é a rocha, é o nosso Deus. Vamos orar, louvar, entregar o nosso coração a Ele mais uma vez. Feche os seus olhos, fale com Ele. Senhor, quantas vezes eu tenho ouvido a Tua voz, que talvez eu tenha negligenciado, mas hoje nessa noite eu quero voltar ao lugar de ouvir a Tua voz. Talvez seja como Marta, que recebeu Jesus em casa e de repente ficou tão atarefada a tentar fazer algo para Ele, para impressioná-lo, que perdeu o lugar. E de Maria, de se assentar aos pés. Não, hoje fale com Ele, diga: Jesus, eu volto aos Teus pés, eu volto ao lugar de ouvir a Tua voz. Eu sei que essa América é agitada, eu sei que a minha agenda precisa estar cheia de muitas coisas para que eu possa viver bem nesse lugar, mas eu estou aqui para dizer que, Senhor, o Senhor tem a primícia da minha agenda, porque o Senhor me trouxe para este lugar, e é o Senhor que me mantém suprido, mantém provido. Então é o Senhor que reina em paz no meu coração. Se eu fizer sem o Senhor, no final vai ser em vão, mas se o Senhor fizer e eu apenas te acompanhar, tudo que eu fizer será bem sucedido nessa terra. Eu volto ao lugar de ouvir a Tua voz. Ou talvez você que já ouviu e ouviu tanto, está cheio de fé dentro de si, mas não tomou o passo de procurar os pastores ou a liderança, né, a extensão da liderança dessa casa, para dizer: eu quero servir, eu quero praticar, eu quero me voluntariar, eu quero colocar para fora aquilo que eu tenho recebido, eu quero ser instrumento de Deus para tocar a vida de outro. Talvez é a sua oração nessa noite, dizendo: Jesus, eu já tenho tido tanto do Senhor, e o meu depósito em Ti está cheio, Pai, mas eu estou guardando, estou colocando, deixando para depois, estou deixando a timidez tomar conta, eu estou aqui para verificar se está tudo bem, conforme eu acho que tem que estar bem.
Mas não, você está fazendo uma oração agora dizendo: Jesus, me usa nessa terra, me usa nesse tempo, usa a minha casa, Jesus, ela está disponível a Ti, usa, Senhor, os melhores dias da minha vida, ou até mesmo os piores, usa, eu coloco diante do Senhor. O que eu quero é sair da vida superficial, de construir algo que depois tem que reconstruir, descartável, para construir algo que não será abalado. Pode demorar mais porque está no fundo, pode demorar mais porque é lugar profundo, pode demorar mais porque tem que parar para ouvir a voz do Senhor, pode demorar mais porque precisa de um material de qualidade que vem de Deus, ok, mas ela não tem retrocesso, ela não precisa de ser repetida, ela é construída para nunca mais ser destruída. Volte para esse lugar em oração. Vamos louvar ao Senhor e deixar Ele ministrar ainda mais aquilo que ouvimos dele.